Boa tarde, companheiros e companheiras. Dá início ao nosso Pé da Árvore. Hoje, quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020. Tá passando os informes da semana, que ocorreram essa semana. Está atualizando a categoria aí sobre o que está acontecendo na Casa da Moeda. Como primeiro informe, queria falar sobre a questão do Pé da Árvore presencial, que tem sido uma demanda, um pleito da categoria para o retorno da nossa reunião presencial, como sempre foi feito historicamente. O sindicato já enviou o ofício para a empresa, conforme norma existente na Casa da Moeda, esse ofício constando os horários do Pé da Árvore, enfim, como sempre foi feito. E houve um pedido para a gente aguardar mais um período, entre 15 e 20 dias, porque a pandemia ainda não está totalmente afastada. E, inclusive, o Comitê Covid está reavaliando se o retorno de todos será mesmo no dia 3 ou se será postergado. Então, logicamente, o que o sindicato não quer é colocar algum trabalhador em risco por conta de uma reunião presencial, apesar de nós estarmos também muito ansiosos para voltar a ter esses encontros, que é muito diferente de estar falando igual estou agora para frente de uma câmera. É muito diferente você estar em contato com os trabalhadores. Mas só pedir um pouco mais de paciência para o trabalhador. Sei que o trabalhador que está indo trabalhar presencialmente, ele não vê risco nessa reunião, mas o fato é que, mesmo os trabalhadores trabalhando presencialmente, existe todo um cuidado por parte da empresa no que diz respeito à preservação da saúde, do bem-estar do trabalhador, e esse tipo de reunião poderia estar colocando em risco, Então a gente pede um pouco mais de paciência. Enquanto isso, a gente continua aqui com o nosso ambiente virtual de comunicação, Estamos diariamente no interior da empresa, os diretores sindicais. Então, qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer assunto, basta procurar a gente, mas por enquanto vamos dar uma segurada ainda nesse pleito aí, para quando a gente retornar com toda a segurança possível. O segundo informe que eu queria dar aqui é em respeito à questão da troca do banco, o nosso banco que existe dentro da Casa da Moeda, e houve uma licitação, e a vencedora dessa licitação, foi o Banco Santander. Então isso tem criado muita apreensão nos trabalhadores, porque se acostumaram durante vários anos a ter o Banco do Brasil como nosso banco oficial. Logicamente que no que diz respeito à questão da licitação em si, o nosso jurídico analisou e não viu nenhum desrespeito à lei, às normas de licitação por parte da Casa da Moeda, e o que a gente tem agora é que está vigilante, acompanhando esse processo aí de transição entre um banco e outro. Mas só para dar alguns informes, nós cobramos a Casa da Moeda, que é quem deve estar informando os trabalhadores, departamento de pessoal, para estar informando os prazos, o cronograma para essa troca de agências, e em breve a Casa da Moeda vai estar informando. Dois pontos que é bom a gente falar aqui. É que a conta no Banco do Brasil não será fechada com a saída do Banco do Brasil de dentro da Casa da Moeda. O que vai ocorrer é que a conta estará numa nova agência, não mais dentro da Casa da Moeda, e aí, se o trabalhador tiver interesse em ainda assim manter a sua conta no Banco do Brasil, ela continuará normalmente, mas sem o conforto de ter uma agência dentro da Casa da Moeda. Também nos foi informado que a chegada do Banco Santander é para uma conta salário. Então, aqueles que irão querer, desejar
que seja aberta uma conta corrente no Santander, terá que ir ao banco para fazer esses trâmites aí de abertura de conta corrente, porque a princípio será uma conta salário. E também para os trabalhadores e trabalhadoras que têm a sua conta salário em um outro banco, que não era o Banco do Brasil, né? Ele deverá também estar se encaminhando até a agência do Santander, né, quando for aberta dentro da Casa da Moeda, para estar fazendo a portabilidade para esse banco. Seja ele fazer a portabilidade do Santander para o próprio Banco do Brasil, ou Caixa Econômica, ou Itaú, ou Bradesco, enfim, o banco de preferência de cada um. Mas só o pessoal ter a tranquilidade que, pelo menos o que foi informado pela empresa, essa troca não vai ser do dia para a noite, não vai ser uma troca abrupta, né? Vai ter um tempo ali, o trabalhador se organizar e ali fazer a decisão, a melhor decisão sobre o futuro, né? Sobre o que a pessoa vai querer em relação ao banco, né? Então, logicamente, toda mudança cria uma apreensão, é normal no ser humano, ainda mais o Banco do Brasil, que está há tanto tempo dentro da Casa da Moeda, a gente já acostumou, né, inclusive com o atendimento, com as pessoas, mas o fato é que houve uma licitação enfim, vamos torcer para que o Santander preste o mesmo serviço com um nível igual do Banco do Brasil, para que o trabalhador não saia perdendo. E caso a gente detecte algum prejuízo, algum retrocesso nessa troca de banco, com certeza o sindicato estará representando e discutindo isso junto à empresa. Um outro informe que eu gostaria de dar em relação aos companheiros e companheiras da Cifrão, né? Está gerando uma dúvida muito grande, inclusive está vindo uma mensagem no contra-cheque de todos, de todos os funcionários, a respeito da questão do plano de cargos e salários, né? Só para lembrar, eu já fiz um pé da árvore que eu dei essa informação, mas eu gostaria de estar relembrando novamente. Lá em 2014, quando a gente estava na discussão do plano do novo PCCS, né, para a Casa da Moeda, também estava tendo a discussão da Cifrão junto com seus participantes, né? Então, na mesma época que estava tendo a discussão do PCCS, estava sendo realizada assembleias da Cifrão junto com seus participantes para tomarem a melhor decisão sobre o futuro da Cifrão, que naquele momento já tinha sido dada a ordem de ser liquidada a Cifrão à época, né? Então, desse processo todo foi feito e votado nessas assembleias um termo de ajuste de conduta, e nesse termo ali tinha alguns regramentos, que um deles é a migração para a moeda Prev e novas condições do benefício Cifrão, né? Só para deixar bem claro que o sindicato ele não defende qualquer tipo de retrocesso do nosso plano de previdência privada, né? Mas, porém, também a gente não pode tampar o sol com a peneira do problema que existe da Cifrão, seja ele por administrações passadas, por regras passadas, enfim. Mas é algo que hoje acabou estourando no colo dos trabalhadores que estão na Cifrão. E aí esse fato do PCCS, só para relembrar, quando a gente estava prestes a fechar o PCCS em dezembro de 2014, o então DEST, à época, que hoje é SEST, criou uma barreira que seria uma regra que o novo PCCS, nenhum participante da Cifrão poderia aderir ao novo PCCS, porque aqueles aumentos de salários que estavam sendo introduzidos à época gerariam impacto para a patrocinadora, que é a Casa da Moeda. Então, naquele momento, o DES criou esse regramento, que seria excluir os participantes do plano Cifrão do novo PCCS, né? Só para informação complementar, quem não sabe, toda vez que há um aumento de salário, há um aumento da contribuição do trabalhador e também
da patrocinadora, que é a Casa da Moeda. Isso caminha junto. Então, na época, o DESC identificou que não poderia haver impacto para a patrocinadora com os aumentos de salário, porque a situação da Cifrão não estava boa, saudável, a ponto de ter um TAC em aberto sendo tocado à época. Então a gente discutiu muito na época lá das discussões do PCCS, pois o sindicato não achava justo criar uma regra para excluir um grupo de funcionários e funcionários da Casa da Moeda. E a saída que foi encontrada à época foi a de criar uma gratificação temporária, né? Ela tem a sigla GTPBDC, né? Que é a gratificação temporária do plano de prestação benefício continuado, se eu não estou me enganado. Mas, resumindo, era uma gratificação que iria ser paga até o final do TAC, que à época, lá em 2014, estava previsto para se encerrar em agosto de 2015. Após a gente fechar esse acordo no TST e fechar o plano de cargo e salário com essa condição, houve uma diferença de interpretação à época do então superintendente de departamento de pessoas, que ele defendia que essa gratificação só deveria englobar o salário base. E nós, do sindicato, categoria, entendíamos diferente, que essa gratificação tinha que englobar toda a remuneração, como se aquele funcionário estivesse em pé de igualdade com os demais que não eram da Cifrão. Essa discussão se esticou tanto, e também na época tinha uma discussão em relação ao progressão e promoção, que para algumas pessoas era mais vantajoso aderir a partir de janeiro, porque ganharia as faixas conforme a regra do edital de 2014, né? Então todos devem se recordar que teve também essa discussão. Então, tanto a gratificação do pessoal da Cifrão como a questão do progressão e promoção 2014, essa discussão ela se esticou tanto no âmbito da Casa da Moeda, sem que houvesse acordo, que nos obrigou, Sindicato Casa da Moeda, a voltar no TST e assinar o termo aditivo. E aí sim, nesse termo aditivo, garantindo a gratificação em cima da remuneração, ou seja, essa gratificação englobaria totalmente a remuneração do funcionário e também a opção que os funcionários poderiam fazer de aderir ao PCCS em dezembro de 2014 ou janeiro de 2015. Pois bem, o fato é que essa regra se encontra no PCCS e essa gratificação ela só duraria, né, só teria validade até o fim do período de migração. E esse fim, que estava previsto para ser agosto de 2015, ele acabou se estendendo e está sendo agora no dia 30 de outubro de 2020. Então, infelizmente, juridicamente, nós já consultamos o nosso jurídico, só a regra constante no nosso PCCS, foi o que à época nós conseguimos extrair daquela discussão à época, porque o DESC estava criando essa barreira, mas o fato é que hoje existe sim essa limitação dentro do plano de cargo e salário assinado à época e amplamente discutido com a categoria. Então, assim, infelizmente, a situação dos participantes do plano Cifrão não é fácil, né? Depois de anos e anos contribuindo para essa instituição, hoje vários companheiros estão tendo prejuízo, né? Há diversas ações em aberto judiciais, tanto do sindicato como ações particulares que grupos de moedeiros entraram, e a gente torce para que um dia a justiça dê ganho de caso para esse grupo e que possa ser restabelecido a justiça e o direito das pessoas, que quando foi criada a Cifrão foi criada também ali todo o regramento de direitos e deveres, e isso foi se alterando ao longo do tempo, mas sempre alterando para beneficiar a patrocinadora e não o trabalhador e não o participante
do fundo de pensão. Então, gostaria de estar dando esse informe também, porque gerou alguma preocupação no seio da categoria. Então, para finalizar, essa mensagem que vem no contra-cheque relacionada ao PCCS é em relação ao grupo específico da Cifrão. Moeda Prévio não está nessa condição e tampouco quem não participa nem do Moeda Prévio nem da Cifrão. Por fim, aqui, gostaria de estar dando um informe sobre a chegada da nova diretoria na Casa da Moeda. Depois desse informe, se tiver alguma pergunta aqui, eu vou tentar responder da melhor forma possível, né? Mas como último informe, tomou posse na sexta-feira a nova diretoria da Casa da Moeda, né? O sindicato foi convidado a participar dessa posse. Estivemos presentes lá, eu, o diretor, o vice-presidente, o Edson Francisco, né? Logicamente que a posse é um ambiente ali, né, muito concorrido pelas pessoas, tinham diversas pessoas participando, mas na ocasião a gente pôde conversar rapidamente, tanto com o presidente como os diretores que estavam sendo empossados, e ali a gente já apresentou, né, algumas demandas que se encontram pendentes de solução, né, umas mais urgentes, né, do que as outras, que podem ser discutidas com mais calma em comissões de reunião, comissões paritárias, mas ali a gente apresentou as demandas, infelizmente, muitas demandas que a diretoria passada deixou, né, o passivo que foi deixado para nós da Casa da Moeda, mas ali a gente já solicitou, como é de praxe, uma reunião formal de toda a diretoria do sindicato com o presidente, né, com a nova diretoria. Lembrando que 2 diretores, o de gestão e o de compliance, ainda não foram empossados oficialmente por conta de um trâmite burocrático do órgão de origem deles, né, TCU e CGU. Então, na sexta, oficialmente, foram empossados o presidente e o diretor de inovação e mercado, que é funcionário de carreira da casa, que é o Paulo Ricardo, e o diretor de produção, que também é de carreira da casa, que é o Sérgio Perini. Mas, segundo informações, em breve os outros 2 serão empossados oficialmente. Então, assim que os 2 forem empossados oficialmente, será feita essa reunião com toda a diretoria do sindicato e toda a diretoria da Casa da Moeda. Mas ontem, o presidente da casa nos convidou para que a gente já pudesse ir adiantando alguns assuntos, né? E para a gente também, a gente tem muita pressa para resolver alguns assuntos. Dentre eles, a questão do nosso acordo coletivo 2021, né? E ali a gente pôde fazer um histórico do que são as nossas cláusulas sociais, a forma que nós conquistamos essas cláusulas, né, que não caíram do céu, como a diretoria passada imaginava, né, o reflexo da retirada dessas cláusulas que caíram a partir do mês de setembro, reflexo na vida do trabalhador, né, a condição que se encontrava a categoria no momento em que aprovou aquela proposta, que era o momento que o trabalhador não via uma saída para a solução daquele problema, diferente de agora, né? Então ali a gente pôde, já está dando o pontapé inicial, solicitando junto ao presidente que nomeie a comissão que irá tratar de acordo coletivo de trabalho 2021, né? E que logicamente que o sindicato ele fez a sua proposta, foi aprovada pela categoria e está aberto para estar negociando aí um novo acordo, inclusive aberto, se assim a proposta for do interesse do trabalhador, que esse acordo fosse inclusive de 2 anos, né, 2021, 2022, que apesar da nossa proposta ela englobar vários assuntos, o foco do sindicato minimamente é o resgate de todas as cláusulas que tínhamos até dezembro de 2019, né? Ou seja, o retorno do plano de saúde,
igual era, né, com pagamento de 10%, o retorno da insalubridade sobre o piso da categoria, o retorno do adicional de escala, o retorno do auxílio creche como era, né, como era praticado, o retorno do desconto do ônibus de 3% para 1%, o retorno do nosso benefício de plano odontológico, o retorno do nosso benefício de órtese e prótese, o Vale Cultura durante todo o ano, enfim, todas aquelas cláusulas que nós fizemos questão de demonstrar que são cláusulas históricas, algumas delas com mais de 30 anos de existência ali entre nós, e logicamente a gente também demonstrou um histórico de sucessivos acordos que nós, trabalhadores, abrimos mão de reposição inflacionária, né, como todos sabem, desde 2015 até hoje a gente vem abrindo mão de percentuais de inflação em nome desses benefícios, em nome de se garantir a manutenção desses benefícios, e que nosso ponto de partida, logicamente, é a proposta que foi aprovada em Assembleia, mas que minimamente a gente estaria discutindo a volta das nossas cláusulas conforme 2019 e mais o reajuste da inflação, né, desse período do ano de 2020. A resposta que a gente teve do presidente é que ele irá constituir essa comissão de negociação o mais rápido possível. Ele demonstrou que o interesse da direção da Casa da Moeda é chegar a uma solução para esse acordo coletivo também o mais rápido possível. Inclusive, nos foi passada a informação que a produção para o ano de 2021 será maior do que para o ano de 2020. Então, será um ano de muita produção, muito trabalho, muita hora extra novamente. Então, pelo menos, o que foi passado inicialmente é que, por parte da direção da empresa, eles têm interesse em estar resolvendo acordo coletivo, porque essa discussão pode atrapalhar a entrega da produção, a entrega dos produtos. Logicamente que a gente, do sindicato, aguarda essa comissão e aguarda o início das discussões, aí sim, de fato, adentrando sobre a discussão. E se houver algum tipo de proposta, a gente vai estar apresentando para a categoria e deliberando junto, né, o nosso futuro em relação ao acordo coletivo. Então, das demandas que o sindicato apresentou, acordo coletivo é a prioridade 1. Vamos chamar de prioridade 1.1 ou 0.9, que está no mesmo nível de prioridade, ou até mais, que foi o pedido do sindicato do apoio a essa nova diretoria, para que nos apoie no sentido de buscar a revogação do decreto 10.054 junto ao presidente da República. Uma vez que o presidente da República se posicionou publicamente sendo contra a privatização da Casa da Moeda, uma vez que o próprio presidente da Casa da Moeda, na sua primeira carta aos moedeiros, citou, né, esse posicionamento, a gente solicitou o apoio da direção da Casa da Moeda para tentarmos buscar essa revogação do decreto, pois, como bem disseram a nova direção, 2021 será um ano de muita produção, de muita hora extra, e esse decreto de privatização, ele acaba sendo como uma faca que esteja cravada na nossa costela, que a gente não tem, nós trabalhadores da Casa da Moeda, nós não temos o sossego total enquanto esse decreto não for revogado. Então, fizemos esse pleito, foi bem atendido pela nova direção, que ficou de ajudar o sindicato e os trabalhadores nessa bandeira de revogação do decreto, e aí também a gente aguarda o desfecho dessa movimentação, dessa interlocução. Também na reunião falamos sobre a questão da comissão paritária, a comissão instituída pelo Acordo Coletivo de Trabalho, a importância dessa comissão paritária que sempre teve e foi perdida ao longo dos últimos meses, né? Uma vez que a diretoria que saiu nomeou para a comissão paritária 3 representantes
que estavam há meses na Casa da Moeda, vinham de fora, não conheciam como era os trâmites dentro da Casa da Moeda. Então isso enfraquecia muito a discussão na comissão paritária, que, diferente do tempo em que eram somente funcionários de carreira que estavam nessa comissão. Então também essa demanda do presidente se prontificou de estar nomeando a nova comissão paritária e com diretor e com representantes por parte da empresa oriundos do quadro da Casa da Moeda, ou seja, funcionários de carreiras, porque lá na comissão paritária a gente vai poder não só discutir as cláusulas do ACT, que a gente já identificou que tem algumas com problema, já falamos aqui em pé da árvore, como por exemplo a questão do salário de substituição, alguns problemas que nós a questão da DMA, do órtese e prótese, do prazo de finalização do tratamento, uma vez que teve uma pandemia nesse meio, algumas questões de abonos, enfim, a gente já identificou algumas cláusulas, mas a comissão paritária ela ia além desse acompanhamento das cláusulas sociais. Então a gente demonstrou o interesse de, apesar de a gente ter uma ação judicial em curso, apesar da gente ter conseguido, nós tivemos êxito na tutela antecipada dessa ação, então a juíza deferiu a nossa tutela antecipada do processo de progressão e promoção 1920, o que fez paralisar o processo que estava sendo feito. Apesar de ter essa ação na justiça, é do interesse do sindicato, está tentando achar um meio termo nessa discussão, buscar um acordo judicial para que as pessoas tenham as suas faixas lá, recebam a sua faixa, progridam na carreira, inclusive é do interesse do sindicato, uma vez que estamos já no mês de outubro, um ano de muita produção de 2020, que se repetirá em 2021, inclusive demonstramos o nosso interesse de tentar resolver via acordo judicial, tanto progressão e promoção 19 e 20, como essa regra poderia, oriunda desse acordo, se existir, deixar bem claro, se existir o interesse da empresa, para que essa regra do acordo que venha a ser discutido e aceito pela categoria, que ela também valha para o ano de 2021, né, que o trabalhador já entra 2021 já sabendo a regra, já sabendo o que fazer para receber aquela faixa, aquela promoção. Também falamos sobre a questão da contratação de mão de obra terceirizada, né? A gente justificou o nosso repúdio a esse método de contratação, primeiro pelo fato de ser uma mão de obra temporária, que seria contratada para uma atividade fim da Casa da Moeda. Então, por ser temporária, tem um limite de 270 dias. Nós sabemos bem que 270 dias a gente não prepara um trabalhador para estar apto a operar um equipamento na Casa da Moeda. E o pior, esse trabalhador que ficaria trabalhando na Casa da Moeda durante 270 dias, depois teria o seu contrato rescindido, e aí, levando em consideração que os nossos produtos são de segurança, nós perderíamos o controle dessa segurança, pois trabalhadores terceirizados temporários teriam acesso a essas informações e depois a gente não teria como controlar o vazamento dessas informações. Então, o que o sindicato defende é que, se existir a necessidade de contratação de mão de obra, que seja feito conforme a nossa Constituição manda, via concurso público, a forma mais democrática de contratação, né? A população se prepara para fazer aquela prova e ali os melhores colocados, eles ingressam na Casa da Moeda. Então essa é a forma que a gente defende. A princípio, a resposta do presidente é que não tinha total conhecimento sobre esse fato em si, mas que ele defendia também o ingresso na Casa da Moeda via concurso público. Então, se caso for identificado, segundo o presidente nos respondeu, se fosse identificada a necessidade de contratação de alguma mão de obra, que ele enviaria para o governo o pedido da necessidade dessa contratação via concurso público. Então,
também vamos aguardar esse desfecho. E aí, companheiros, logicamente, temos diversas outras demandas que a gente irá tratar na comissão paritária, né, com os representantes da Casa da Moeda, e tentar aos poucos ir limpando esse passivo que foi deixado, né? Avaliação de desempenho. Só lembrando, a gente defende que a avaliação de desempenho seja incorporada dentro do progressão e promoção, como sempre foi, que seja anulada aquela avaliação de desempenho chamada curva forçada, que foi implementada por uma assessora vindo de fora. Então, nós iremos levar essa demanda para a comissão paritária e pedindo a anulação dessa avaliação de desempenho. Então, são várias demandas que a gente tem para tocar ao longo desses próximos meses aí, e que a gente fará de tudo para que a gente tenha êxito nesse novo momento da Casa da Moeda, sabendo que não será em tudo que haverá acordo, haverá convergência, mas sempre onde tiver divergência, que seja feito dentro do respeito às instituições, ao papel de cada um, né? Nós falamos ontem com o presidente que a maior dificuldade que a gente teve com a direção que saiu era que eles não respeitavam o fato de a gente ter lei, da gente ter normativos internos, que a gente tem regulamento de pessoal, o próprio acordo coletivo que eles assinaram, depois eles mesmos descumpriam, né? Então, essa dificuldade que levou o trabalhador a aceitar aquela proposta, porque é o trabalhador civil encurralado, né? Então, nesse primeiro contato, a gente fez essa solicitação, que a partir de agora a direção da Casa da Moeda minimamente respeite os normativos internos, os direitos adquiridos dos trabalhadores, todos os normativos, e que a gente possa, dentro do respeito, dentro da cordialidade, fazendo enfrentamento quando for necessário, logicamente que somos um sindicato, e aonde a gente detectar que deva existir um enfrentamento, vamos fazer, como sempre fizemos. Isso não muda a nossa relação, né? Mas que a gente espera que o trabalhador da Casa da Moeda seja tratado com respeito novamente, com dignidade, que o trabalhador da Casa da Moeda vá para a Casa da Moeda preocupado em desempenhar a sua função a qual ela prestou o concurso, né? O trabalhador que trabalha na linha de produção não tem que estar preocupado com prazo para vender férias. Isso aí é papel do departamento de gestão, está informando o trabalhador dentro do prazo para que ele possa fazer a opção de vender ou não seus 10 dias de férias, né? É o abono pecuniário, como é que é o nome? Eu me esqueci, Marcos. Enfim, a venda dos 10 dias, né? O trabalhador que trabalha na administração não tem que estar preocupado se naquele dia a tinta azul de cédula foi a melhor usada, se foi a vermelha. O trabalhador administrativo tem que estar preocupado com os seus processos, processo de aquisição de peças, processo de aquisição de insumo. O trabalhador que trabalha na linha de produção tem que estar preocupado em estar produzindo com qualidade, estar produzindo a quantidade, né, que é exigida, e não tá, e cada setor fazendo a sua parte. Não pode o trabalhador ser surpreendido que ele perdeu o prazo de vender 15 dias, de vender 10 dias de férias, porque a CLT diz que tem que ser 15 dias antes do período aquisitivo. Isso quem tem que informar o departamento de pessoa. Quem tem que alertar o trabalhador, você quer vender 10 dias ou não, é o departamento de pessoa. Então a gente espera que a partir de agora a gente dê uma guinada, né, que a gente volte a sorrir na Casa da Moeda, mas não é voltar a sorrir imaginando que agora o mundo vai estar perfeito, não. Voltar a sorrir com muita luta, com muita entrega, com muita disposição. Mas pelo menos a gente espera que a fase do desrespeito ao qual nós passamos durante esses últimos 16 meses tenha acabado e tenha ido embora junto com a direção que saiu na sexta-feira. Então, companheiros, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Pergunta.
Deixa eu ver aqui. Então, a pergunta que chegou aqui é sobre o progressão e promoção, né, específica. Nós ingressamos com ação judicial, né, após realização da assembleia, a categoria autorizou. Nessa ação havia o pedido de uma antecipação de tutela para que fosse paralisado o edital de progressão e promoção que estava sendo tocado de forma ilegal pela Casa da Moeda, e também que julgasse o mérito que ali dentro dos nossos pedidos está constando, uma vez que a Casa da Moeda não publicou o edital, uma vez que ela não cumpriu aquilo que está no PCCS, uma vez que o PCCS limita até 2 faixas por funcionário, uma vez que a resolução número 9 do DEST e o próprio PCCS limita em até 1% da folha para distribuição de faixa, o nosso pleito dentro da ação é que dê 2 faixas, ou, se não for possível, dentro da limitação, né, do 1% da folha, que seja dado o máximo de faixas possível para 2 anos, de forma igual. Ou seja, se não der para dar 2 faixas para o ano de 2019 e 20, que seja equalizada o número de faixas possíveis. Isso é o que está dentro do nosso processo. Sabendo que um processo judicial na esfera trabalhista, né, onde ainda não houve julgamento do mérito em primeira instância, o tempo médio de uma ação ele dura de 4 a 5 anos, né, podendo até se alongar um pouco mais. Por isso que o sindicato tem interesse em discutir esse tema com a direção da empresa e tentar chegar a um meio termo que seja satisfatório para o trabalhador e que possa, o mais breve possível, estar desfrutando desse ganho de faixa, dessa evolução na carreira. Tá bom? Espero ter respondido. Pessoal, desejar aí uma boa tarde a todos, um bom trabalho. Se algo de novo ocorrer que justifique, a gente volta no pé da árvore extraordinário, mas se os assuntos seguirem seus trâmites normais, até quinta que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo ambiente virtual, que independente do retorno da nossa reunião presencial, esse ambiente continuará a ser realizado também. Forte abraço a todos, bom trabalho, até quinta que vem.